Hoje eu vou fazer com vocês uma conversa. É nosso primeiro vídeo, mas é um vídeo para a gente conversar um pouco, não só da língua espanhola, mas da língua estrangeira no Enem. Esse exame que está chegando. Eu posso até imaginar como que está a cabeça, a mente de vocês na preparação, nos estudos, nesses momentos tão importantes, assistindo essas aulas, acompanhando o material que os professores postam para vocês, e a expectativa, né? A expectativa que já está cada vez mais forte, porque olha só isso daqui, ó. Inscrições. As inscrições estão chegando. Hoje, 26 de maio, nós estamos a 9 dias do começo das inscrições para o Enem. As inscrições vão acontecer de 5 a 16 de junho. E esse período é muito importante. Não esqueçam de fazer. Peçam auxílio, vão, acompanhem e façam bem certinho. Tenham a certeza de que a inscrição ficou bem feita, de que você finalizou. Mas, para finalizar a inscrição, vocês precisam focar nisso aqui. A questão das línguas estrangeiras. O Enem, nesse sentido e em muitos outros, é bastante democrático. Ele possibilita você, candidato, você que vai fazer a prova, a escolher entre uma das duas línguas estrangeiras mais conhecidas mundialmente. Essas línguas, inglês ou espanhol. Presta atenção no ou. Você escolhe qual você quer responder na prova. Não faz as duas, faz apenas uma. Essa escolha é livre, é a sua escolha. Não seja influenciado. Faça a escolha naquele idioma que você sente mais tranquilidade. Se você gosta da língua inglesa, se você tem facilidade na leitura e interpretação de textos em inglês, ótimo, escolha o inglês. Se a sua preferência é o espanhol, se você sente mais tranquilidade ao ler um texto em espanhol, a lidar com as palavras em espanhol, escolha o espanhol. Outra coisa importante, a partir do momento que você escolhe o idioma, você realiza a sua inscrição, isso não pode mais ser mudado. Então você tem, entre esse período, a escolha também da língua, onde em novembro, no dia da prova, você vai ter que responder exatamente as 5 questões da língua que você escolheu na inscrição, em junho. Então isso é bastante importante e por isso que essa escolha precisa ser muito certa. Então comecem a pensar nisso. Nós estamos a 9 dias das inscrições. Pensem com muito carinho para não tomar a decisão errada. E aí, o que e como estudar? Isso também é bastante importante. Eu vou falar de uma forma bem geral, tá? Dar algumas dicas e conversar um pouquinho com vocês. Língua estrangeira. Esse é o termo que o Enem traz, tanto para inglês quanto para espanhol. São as línguas estrangeiras cobradas na prova. A ementa, aquele pequeno texto que aparece lá nos planejamentos, onde diz o que se ensina, o que se aplica, o que se cobra de tal disciplina, no caso aqui das línguas estrangeiras, para o Enem é bastante claro. A mesma serve para o inglês e serve para o espanhol. Então, o que se cobra nessas provas? O que tem nas questões de língua estrangeira? A interpretação de texto. Isso é extremamente fundamental. É o que vocês precisam dominar. Para vocês dominarem essa interpretação de texto, você precisa também ter um prévio conhecimento do idioma. Seja do inglês, seja do espanhol. Então, foco. A partir de agora, dá ênfase no estudo de palavras, de vocabulário, da língua que você vai responder as questões. Seja inglês ou seja espanhol. Não esqueça disso. A prova é constituída, tanto uma quanto outra, de 5 questões. Elas são as 5 primeiras questões do caderno de questões, que vai ser aplicado no primeiro domingo. Então, assim que você abre o seu caderno de provas,
você já tem contato com as 5 primeiras questões de língua inglesa. Você só responde essas questões se você escolheu a língua inglesa. Se você escolheu a espanhola, você começa a prova após terminar a 5ª questão de inglês, onde começa novamente a questão número 1 e vai até a questão número 5 com língua espanhola. Terminando, você segue a prova na questão número 6, onde vem ali questões das linguagens, envolvendo a língua portuguesa, a literatura, a arte, a educação física, certo? Então, 2 vezes de 1 a 5, uma vez para inglês, uma vez para espanhol. Vocês vão responder somente a de 1 a 5 da língua que você escolheu no ato da inscrição. Seja qual for, as 5 questões são constituídas de textos, cada uma das questões. Então é isso que o Enem foca na formulação dessas perguntas. Cada texto corresponde a um gênero. É muito importante o domínio do gênero textual. Então, você pode ter, por exemplo, na primeira questão da língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, uma tirinha. Ou você pode ter ali também o recorte de um conto, um poema, um artigo, um trecho de um artigo científico, ou qualquer outro gênero textual, tipo textual, que vai focar em determinado assunto, em determinado tema. Cada uma das questões trabalha uma temática específica. Então, focar no gênero textual e focar no tema já é um grande passo para você conseguir responder a pergunta. É muito bom saber também, para vocês não se sentirem, não ficarem tão preocupados em dominar essa prova, que a construção da parte de língua estrangeira no Enem também é bastante democrática, no sentido de não ficar somente focada na língua estrangeira, mas trabalhar o seu idioma. Então, o texto vem na língua estrangeira, é onde você precisa dominar palavras, onde você precisa entender o contexto por meio de vocabulário, por meio de ideias que você percebe no ato da leitura da questão. Em seguida vem o enunciado, que é a pergunta, e logo após as alternativas, sempre sendo 5 alternativas para você escolher apenas uma, A, B, C, D, E. Há algumas dicas. Por exemplo, o enunciado sempre tem alguma coisa que revela partes do texto, tá? Ou uma dica, ou revela o gênero, se você tem dificuldade para descobrir ali qual é que gênero textual é aquele, ou um pouco do contexto, da ideia central. Então, se você olha para o texto e você ainda sente dificuldade na tradução daquele texto, na compreensão do texto, vá para a pergunta, porque na própria pergunta, que está em português, você pode entender alguma coisa do texto. Se você quiser, por exemplo, ir direto para a pergunta, analisar as alternativas, conhecer o texto em língua portuguesa, você volta depois para o texto e tenta fazer a leitura. Então isso é bastante importante, certo? Após você ler o texto, você decifrar ali o vocabulário, analisar com muito afinco também, muito cuidado, algumas pegadinhas, algumas palavras-chave de cada alternativa. Às vezes parece que nós temos 5 alternativas onde as 5 informações correspondem ao texto, mas sempre tem aquela que está mais conectada. Ou o Enem, por exemplo, costuma muito trazer na interpretação ali alguma coisa relacionada a determinada parte do texto. Então ele coloca assim em todas as alternativas informações do texto, mas naquele momento a pergunta quer de algo específico. Então prestar muita atenção nesses detalhes. Os próximos vídeos eu vou trabalhar muito essa questão de como a gente vai ler, interpretar e tentar responder as perguntas. Isso já vem acontecendo nas aulas online. Inclusive eu aproveito aqui para deixar bem frisado: quem conseguir, quem puder participar das aulas online de espanhol,
Elas acontecem todas as sextas-feiras, das 14 às 15. É uma aula bem dinâmica, eu sempre trabalho com as questões. Quem participa, a gente faz o simulado, tenta responder, depois a gente confere a resposta, faz o comentário, e eu também friso a explicação de determinados conteúdos e palavras-chave que geralmente caem nas questões do Enem, que são importantes saber. Falando nisso, vocês devem estar vendo aqui algumas palavras escritas em vermelho. Essas palavras, temos aqui, por exemplo, uedia, berro, rato, desarrollo, salada, ensalada. São palavras soltas, mas são palavras extremamente importantes quando vocês estão estudando uma língua estrangeira. Por exemplo, a palavra berro é um falso cognato. Porque se você tiver um texto que você vai encontrar essa palavra, tome muito cuidado com ela. Ela não significa aquilo que ela é em português. Berro é o nome de uma salada, de uma verdura, que é o agrião. Então, se você encontrar essa palavra em texto, provavelmente esse texto está falando de algo relacionado à comida. Outra palavra que pode enganar, se você não conhece, é a palavra rato. Não se assuste ao encontrar rato em um texto. Não se refere àquele animal. O rato significa momento, instante. Então é muito comum a gente encontrar, por exemplo, espera-me um rato. Espera um rato, por favor. O que significa? Espere um momento, fazendo um favor, certo? Por quê? Rato, momento. Raton, aí sim é o rato, o animal. Ok? Outras palavras que também nos enganam e a gente precisa tomar cuidado: salada, ensalada. Olha o que nós temos aqui. Salada, para nós em língua portuguesa, é o que? Uma verdura, um legume, em que nós fazemos, temperamos e comemos. Mas a salada em língua espanhola significa alguma coisa salgada. E a ensalada é a salada. Então, salada, ensalada, salgada, salada. Invertendo isso, salada, salgada. Certo? E outras. Então, essas aqui que eu circulei, exemplos de falsos cognatos, e sobraram duas palavras que não são falsos cognatos, mas são palavras-chave. Eu já vi muitos textos em questões de Enem dos anos passados que aparece a palavra desarrollo e uedia. Desarrollo significa desenvolvimento. Se um texto fala de tecnologia, provavelmente vocês vão encontrar a expressão desarrollo tecnológico, desarrollo digital. Se o texto fala de educação, desarrollo educacional, e por aí vai. Então, desarrollo é uma palavra que costuma cair muito nos textos do Enem. Assim como uedia ou uedia, que significa pegada, marca. É bastante comum também textos em que essa palavra esteja em algum lugar. E aí, quando você domina essas palavras-chave, com certeza você tem mais facilidade de ler e entender o restante do texto. Então, foca bastante nessas informações iniciais. E eu volto a lembrá-los. Nós vamos ter mais vídeos. Em breve vocês vão receber material em que eu vou explicar questões, que nós vamos fazer pedaços de prova juntos, para que vocês exercitem. Vou trabalhar com vocês também muito vocabulário. Então, se você sabe que vai escolher o espanhol, se você quer aprender um pouco do espanhol para o Enem e para outros vestibulares, participa desses encontros, assista aos vídeos, estude o material de língua espanhola, onde tem uma revisão bem bacana dos conteúdos gramaticais
que a gente vai aprendendo ao longo dos meses e vamos aplicar aquilo na interpretação dos textos, que é o que o Enem vai cobrar de vocês no final do ano. A mesma coisa para a língua inglesa, tá? Se vocês vão participar do inglês, façam também esse mesmo processo de estudo. Vão procurar vocabulário, estudem bastante palavras, vejam provas anteriores. Uma das melhores formas de vocês estudarem para o Enem é olharem provas anteriores, que ali você tem conhecimento certo, bem montado de como é a próxima prova, certo? Então, por enquanto, bons estudos, aproveitem, vamos levar bem a sério esse período. É um ano e é um ano muito bem aproveitado. Em novembro, certamente vocês vão fazer o Enem e terão bons resultados. Resultados que vocês estão colhendo desde o início do ano, participando das aulas do pré-Enem, estudando material e também acompanhando as aulas das escolas que vocês estudam. Eu tenho certeza que vocês estão focados e vocês querem aprender. E o conhecimento é muito importante. Muito obrigado, aproveitem, tirem dúvidas, estou todas as semanas disponíveis para vocês. Se vocês vão escolher o espanhol, muito boa sorte. Se vão escolher o inglês, também. E não desistam de estudar e não desistam dos sonhos. Vamos nos encontrar muitas mais vezes. Eu agradeço muito até o momento. Foque no que está escrito aqui e bons estudos.